Eu gostaria de estar refletindo com os irmãos nesse tema dessa tarde, o Deus que vê. Eu tive uma experiência com Deus ao meditar nesse texto que nós vamos ler aqui. E essa experiência com o Senhor não aconteceu num banco de igreja, não aconteceu assim numa salinha de oração, mas foi na beira da minha pia da cozinha. Eu estava lavando uma panela na hora que eu recebi essa ministração do Senhor. Eu tenho o hábito de ou colocar músicas para ouvir enquanto eu estou lavando louça, ou para colocar a Bíblia para ouvir enquanto eu lavo louça. E o Senhor ministrou essa mensagem no meu coração, me trouxe essa revelação da palavra dele, enquanto eu fazia essa prática diária do nosso dia a dia, né? Algo tão corriqueiro, para vocês perceberem que a nossa vida com Deus não é só dentro da igreja, mas a nossa vida é um culto ao Senhor, até mesmo quando a gente lava uma louça, quando a gente está lá na beira do tanque, quando a gente está varrendo a calçada. A gente pode fazer daquele momento um altar, uma experiência com o Senhor, ou então a gente está esperando uma ligação no escritório, ou nós estamos no carro, né, no trânsito de Maringá. Nós podemos, muitos momentos, estar com o nosso Deus. E este é o momento que o Senhor falou comigo, num momento cotidiano. Essa palavra, o Deus que vê, o Senhor ministrou no meu coração para nós pensarmos a respeito de situações difíceis que nós passamos. Eu não sei vocês, mas eu tive essa semana já uma grande cota de pessoas que repartiram as dificuldades que têm passado. Situações difíceis no casamento, situações difíceis na saúde, situações difíceis na criação de filhos, financeiro, né, nos negócios. Nós tivemos hoje a notícia da tragédia em Suzano, né, que aqueles 2 adolescentes entraram na escola, tiraram contra a vida de crianças, tiraram a própria vida. Quantas situações difíceis, queridos. E nós muitas vezes, quando passamos por essas situações difíceis, dá a impressão, a nossa sensação é de que nós somos os únicos que estão passando por essa situação. Parece que as pessoas estão vivendo uma vida colorida e a nossa vida está sobre um céu cinzento. Parece que para aquela dor no nosso peito e você vê as pessoas vivendo a vida diariamente, as suas rotinas, parece numa felicidade, e você não está legal, e parece que só você não se encaixa naquela situação. E por sentirmos assim, nós transferimos isso para Deus. Poxa, por que Deus não está vendo o que eu estou passando? Por que Deus não interfere na minha vida? Por que Deus não me dá um livramento disso? Por que Deus não muda a minha esposa, não muda o meu marido? Por que Deus não muda a minha situação financeira? E aí a gente pensa que Deus está indiferente com a nossa vida. Mas nesses momentos que a gente está se sentindo assim, parece que ausentes dos olhos do Senhor, parece que Deus não está prestando atenção na gente, igual as outras pessoas à nossa volta não estão prestando atenção na gente. A melhor coisa é nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Antes de tomar uma decisão, antes de dar um ponto final, antes de acabar com o casamento, antes de pôr um filho para fora de casa, antes de você entrar numa dívida, vá para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos direciona. Ela nos dá a direção. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que os nossos sentimentos estão nos enganando. Deus não está indiferente. Deus não está desapercebido do que nós estamos passando. Pelo contrário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que Deus é um Deus que vê. Põe a mão assim no seu coração e diga assim: Deus me vê. Deus te vê, querido. Ele vê o mais profundo do seu ser. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece exatamente a aflição que está dentro do teu coração. E na palavra, a palavra que eu fui ministrada, que trouxe a revelação dessa mensagem, foi um texto a respeito de Agar. Nós sempre ouvimos falar do grande pai Abraão, não é mesmo? Pai Abraão, que o Senhor fez uma promessa, que ele seria um pai de muitas nações, todas as nações da terra seriam benditas por causa dele.
E nós temos ali, de bônus, a história de Agar. E a história de Agar passa pela história de Abraão. Mas Deus me trouxe algo muito significativo na história de Agar. Que Deus não estava indiferente a Agar. Deus não estava desapercebido ao que Agar estava passando. E quando nós meditamos na história de Agar, a primeira verdade que nós podemos ver sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, é que Deus vê minha história. Deus, Ele está no seu santo trono. Deus está nas alturas. A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. Sim, mas Ele não está lá, não me rele, não me toque. O salmista diz que Ele está inclinado para ouvir o nosso clamor. Então Ele está percebendo, Ele está acompanhando nossa história de vida. Eu não sei se você já passou por uma sensação assim, mas eu meditando sobre isso, eu me coloquei mais no grupo da Agar do que no grupo de Sara. A Bíblia diz que Sara era uma mulher lindíssima, né? Quando Deus faz a promessa a Abraão, Abraão já tinha 75 anos. Sara tinha, parece que 70, não me lembro, era um pouco mais nova que Abraão. E quando Abraão está viajando, ele precisa mentir, ele mente, não é que ele precisa, ele mente que ele é irmão dela, para não morrer pelo amor que os homens tinham por Sara, por causa da beleza dela. E ela se tornou, vamos dizer, o significado do nome dela é princesa. E aí nós temos Agar. Agar era uma escrava, uma menininha, né, que veio morar junto com aquele casal para servir sua senhora. E ela é passada ali meio despercebida na história. E aí nós encontramos Agar nos versos 1, 2 e 4 de Gênesis 16. Vamos ver lá o que diz. Gênesis 16, do verso 1 ao 2, depois o verso 4. Verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verso 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Nós temos então aqui a outra categoria, não da turma das princesas, a turma das excluídas, vamos assim dizer. Agar, ela não era um ícone de beleza, ela não era uma senhora de uma caravana, ela não era a portadora da promessa de Deus para Abraão. Seu nome não significava princesa. Ela estava longe de casa, ela estava longe da sua cultura, porque o texto diz que ela é egípcia, ela não é hebreia, né? Ela estava morando com pessoas diferentes, de hábitos diferentes, e foi forçada a dormir com seu senhor, não porque o amava, mas porque foi forçada por ser escrava, era uma barriga de aluguel. Então ali a gente vê a história de Agar. Por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque muitas vezes a gente vê as tragédias da nossa vida, nós vemos as situações difíceis que a gente passa, e parece que Deus não faz nada para mudar aquilo que a gente mudaria. Se eu falasse assim para você essa tarde, faça aí uma listinha do que você gostaria que Deus mudasse na sua vida. Eu vou te dar aí um papelzinho e 1 minutinho para você escrever o que você mudaria na sua vida, né? Tem pessoas aqui que vai assim, eu não mudaria nada, eu só tenho a agradecer. É o pessoal do grupo da Sara, né? Aí tem o grupo da Agar, né? Eu me enquadro aqui. Nossa, 1 minuto é pouco para eu escrever, né? O que eu mudaria? Eu lembro que quando eu estava na minha infância, eu tive, já falei com vocês, já reparti um complexo de inferioridade por causa dos meus olhos, o tamanho dos meus olhos. Eu tenho olhos grandes. Não é a lente do óculos, é o olho mesmo. E eu pesava uns
30 quilos a menos do que eu peso agora. Eu era muito magrinha. Vocês lembram quando eu cheguei nessa igreja, né? Então, quando eu era adolescente, eu era mais magrinha ainda. Eu tinha uns 45 quilos. Então, geralmente, pessoa magra já fica com o olho arregalado, não fica? Aí, imagina uma pessoa magra, de olho arregalado, e tem o olho arregalado. Aí, imagina. Então, eu era apelidada na escola, ouvia muitas, o que hoje o pessoal chama de bullying. E aquilo me incomodava de uma maneira muito forte, a ponto disso interferir na minha identidade, a ponto disso interferir no meu comportamento. Isso foi entrando na minha cabeça, eu fui assimilando aquelas palavras negativas e eu fui mudando meu comportamento. E teve um dia que eu cheguei na frente do espelho, olhando nos meus olhos, na frente do espelho, e falei para Deus: Deus, o que o Senhor tinha na cabeça para criar esse olho? A Bíblia diz que tudo que o Senhor cria é bom, mas é bom para quem? Que para mim não está sendo nada bom. E eu falei para Deus, eu falei assim: eu creio que o Senhor pode mudar os meus olhos agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus. Nada, Deus não mudou. E muitas vezes a gente parece essa adolescente com problema de identidade na frente do espelho. Deus, o que o Senhor tem na cabeça de me dar um problema desse para resolver? Não é verdade? Então eu creio que o Senhor vai mudar essa situação agora em nome de Jesus. E não muda. E aí? Deus não está me vendo? Deus está indiferente? Agora se coloca na situação de Agar, uma menina que foi tirada da família, não por opção, ela não quis sair de casa, ela era uma escrava, ela foi obrigada. Foi obrigada a dormir com o homem mais velho que ela não amava. Ela estava numa situação não de honra. Talvez ela se sentisse inferiorizada por ser uma escrava. Mas Deus estava desapercebido de Agar? Não estava. E prova disso é que ela é narrada, ela é chamada pelo nome. A história dela está registrada na Bíblia, na palavra de Deus. São poucas mulheres que têm os seus nomes escritos na palavra. E o nome de Agar está ali. Então, primeiro, Deus não está desapercebido. Deus vê minha história. E eu gostaria de perguntar para você: qual é a sua história? Qual é o seu passado tenebroso? Qual é essa situação difícil que talvez você mudaria na sua vida? Será que Deus está indiferente a isso? Será que, quem sabe, você veio hoje dando um ultimato para Deus? Ou o Senhor vai me responder nessa tarde, ou eu estou fora, ou eu vou fazer do meu jeito. Qual é a sua história? Nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, entender que Deus não está desapercebido. Por quê? Porque quando nós entendemos que Deus vê a nossa história, nós vamos entender essa segunda verdade. Por Ele ver a nossa história, a segunda verdade sobre Deus é que Deus vê a mim. Deus vê a mim. Deus não está interessado na nossa história só por causa das pessoas que estão envolvidas nessa história. A história de Agar não está na Bíblia só por causa de Abraão. A história de Agar não está na palavra só por causa da contação de história do que aconteceu até chegar o filho da promessa. Que ela foi um erro de Abraão. Que o filho que ela teve foi um erro de Sara. Olha quantos rótulos essa menina teve: escrava, desprezada, fora de casa, um erro, mãe de um erro. Que rótulos que a sociedade muitas vezes põe sobre nós. E a gente assimila aquilo, a gente assimila essas palavras negativas que a gente escuta e acredita nisso. E aí o nosso comportamento é baseado nessas mentiras. Não que Deus pôs em nós esse nome, pelo contrário, que pessoas maldosas colocam. Quando nós entendemos que Deus vê a nossa história, nós entendemos que Ele está olhando para a nossa história, não por causa do contexto, mas porque Ele está olhando para nós. Põe a mão no seu coração e diz de novo: Deus me vê. Deus te vê. Deus te vê. Olha só o que diz os versos 6 ao 9 de Gênesis 16 que nós estamos lendo. O que aconteceu antes de nós entrarmos aí? Agar fica grávida
a sua patroa não pode ter filhos, então ela engravida. E quando ela engravida, o que ela pensa? É a chance da minha vida. Eu estou carregando o filho do patrão. É agora que a minha vida vai dar uma guinada. Agora que a minha vida vai ser transformada. Eu vou deixar de ser uma pessoa desapercebida. Eu vou deixar de ser mais uma na multidão. Eu estou indo para a galeria da fama. Só que Agar, ela tem uma atitude precipitada do seu coração. Por não ainda ter tido um encontro com Deus, ela começa então a desprezar sua senhora. E a patroa não gosta do desprezo. Sara vai reclamar para Abrão. E olha só então o que Abrão diz a ela, no verso 6. E diz Abrão a Sarai, porque está aí Sarai, porque mais para frente o nome muda para Sara, né? Igual Abrão muda para Abraão, Sarai depois vem ser chamado de Sara, tá? Então aqui a gente ainda está na época do Sarai. Disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Vamos ler agora essa frase? E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Olha só, ela pensou assim: agora minha vida vai dar uma guinada. Sabe quando você acha assim que chegou um ponto que não pode ficar pior? E você falou assim: agora ou vai ou racha. Eu acho que vai sair algo bom daqui. Mas o que acontece? A gente descobre que o fundo do poço tem um ralo. E aí você vai para o ralo. Foi o que aconteceu com Agar. Agar ficou numa situação pior ainda. Porque daí a patroa começou a maltratá-la de um modo que ela fugiu. Fugiu dos seus patrões, fugiu da face de Sara. Mas olha que coisa mais linda que acontece no verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O caminho de Sur era o caminho de volta para o Egito. Ela estava voltando para a família. No desespero, ela quis voltar para trás. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor a achou. Olha, até me arrepia. Deus foi em busca dela. Estava à procura dela. Não era só uma escravinha fugida. Deus foi atrás de Agar e ele encontrou Agar. O anjo do Senhor a achou. E olha só o verso 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ele já conhecia Agar. Chamou ela pelo nome. Falou assim: eu te vejo, eu te conheço. Eu sei de onde você está vindo e para onde você está indo. Eu sei o que você está fazendo. Você não está desapercebido aos meus olhos. A sua vida não é banal para mim. Eu me importo, eu sei de você. Eu sei até o teu nome. Agar, serva de Sarai. De onde você vem e para onde você vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Verso 9 diz: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Queridos, Deus nos vê. Deus olha para dentro de nós e Ele nos surpreende, porque Ele sabe exatamente o que a gente está passando. Deus não se surpreende com as nossas escolhas erradas, porque Ele sabe que isso é fruto de nossa história de vida. Você já se sentiu assim sem direção? Se tentei isso, tentei aquilo, não tem mais o que tentar. Estou perdida. Não sei o que fazer, eu quero fugir desse mundo, eu quero apagar tudo. Nesse momento, Deus encontra Agar. O anjo do Senhor vai atrás dela e a encontra junto a uma fonte. Eu acho linda essa situação, porque não era assim uma poça de água, não era ali, vamos assim dizer, um açude.
Era uma fonte de água. E a palavra do Senhor diz que Ele é água viva. É uma fonte de água viva. E quando nós temos o nosso encontro com Deus, quando nós entendemos que Deus vê a nossa história porque Ele nos vê, e o Senhor nos chama pelo nome, essa fonte de água viva limpa o nosso coração. Aí aquela história amarga, e aquela história difícil passa a fazer sentido. E a gente entende o propósito de Deus. E esse anjo fala para Agar, ele dá uma direção para ela: torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aí eu pergunto para você, do que você está fugindo? Hoje, a situação que você está hoje, é porque você está fugindo do quê? Que situação precisa ser resolvida? Qual direção Deus tem te dado? O que Deus está te dizendo para fazer que você ainda não fez, e a sua vida está parada, está estagnada, você está em fuga? Nós precisamos ter um coração disposto a obedecer. Depois, se a gente continua essa leitura, não vou ter o tempo para fazer isso com vocês essa tarde, mas a gente vê que Agar volta. Agar volta para sua patroa. Ela obedece. E ela pode usufruir então de tudo aquilo que Deus revelou para ela, quando ela teve um encontro com Deus. Deus conhece nossa história. E Ele conhece a nossa história porque Ele está interessado em nós. Ele sabia o nome de Agar. Ele se interessava por ela. E por ela ter um coração disposto a obedecer quando ela tem um encontro com Deus, ela conhece o futuro maravilhoso que Deus tem para ela. Essa é então a próxima verdade que nós vemos sobre Deus. Que Deus vê o meu futuro. Deus vê o meu futuro. Deus conhece o meu passado. Mas não por causa do histórico do meu passado. Ele conhece o meu passado porque Ele está interessado em mim. E quando eu tenho um encontro com Deus e uma disposição de obedecer a orientação de Deus, Ele me faz conhecer um futuro glorioso que eu posso ter na presença dEle. Olha só então que nós podemos ver aqui nessa história, que foi exatamente isso que aconteceu com Agar. O anjo então ele faz uma promessa. Vamos ver os versos 10 ao verso 12. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Quem teve essa mesma palavra? Quem recebeu essa mesma promessa na Bíblia? Abraão. Nem Sara recebeu essa promessa. Sara pegou carona na promessa de Abraão. Agar recebeu essa promessa do próprio anjo do Senhor. Ela recebe uma promessa de Deus. E disse-lhe também o anjo do Senhor no verso 11: eis que concebeste e dará à luz a um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Olha só, a escrava, aquela rotulada como sozinha, rotulada como fugitiva, passaria a ser uma matriarca. Se Abraão é o patriarca do povo judeu, Agar é a matriarca dos ismaelitas. Aquela mulher que antes sozinha conheceria o seu filho e os filhos de seus filhos. E como desfecho, Deus ainda colocou o nome da criança de Ismael. Sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Todo momento que Agar chamasse seu filho para ir comer, para ir tomar banho, para ir ajudar nos afazeres de casa: Ismael! Ô Ismael! Ela estava falando: Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Você não teria medo de voltar para uma patroa que te judiava? Mas Deus dá para Agar uma ordem de restrição. A patroa não podia chegar perto dela, porque Deus ouve a aflição de Agar. Deus estava atento a ela. E você pode continuar lendo aí, você vê que Sara não judia mais de Agar.
Porque Deus estava a um chamado de Agar. Deus estava atento à vida de Agar. Deus ouve. Cada momento que ela chamava Ismael, Sara sabia que Deus estava ouvindo Agar. Queridos, isso é algo lindo, porque nós podemos ver o futuro glorioso, maravilhoso que nós podemos ter quando nós obedecemos ao Senhor. Ele nos vê, Ele não está desapercebido. E para concluir, os versos 13 e 14 diz: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Bir-Lairoi, que está entre Cádiz e Beredes. Deus te vê. Deus te vê porque Ele se interessa por você. Se você estiver pronto a obedecer ao Senhor, a fazer aquilo que Ele está direcionando a sua vida, você poderá conhecer o futuro glorioso que hoje você não vê. Que hoje, tentando do seu jeito, como Agar tentou, só piorou a situação. Só piorou a situação. Quem sabe essa tarde, irmãs, nós estamos aqui, queridos, e a gente está pensando: eu já estou cansado, eu já não vejo mais saída. Mas quem sabe nós estamos cansados porque nós não estamos obedecendo a Deus, mas fazendo as coisas do nosso jeito. Obedecer ao Senhor é passar por cima do orgulho, é arriscar obedecer e crer que Ele vai fazer a parte dele. A minha cura veio quando eu obedeci ao Senhor, quando eu reconheci os meus erros, quando eu reconheci o meu coração egoísta, quando eu liberei perdão a quem eu precisava liberar o perdão. Então a restauração aconteceu, o milagre aconteceu, os meus olhos não mudaram, mas eu mudei, porque eu tive um encontro com Deus. Eu gostaria de orar com você nessa tarde. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus que vê. O Senhor é um Deus que conhece exatamente o que nós estamos passando. O Senhor conhece exatamente a nossa limitação. Qual é a situação difícil, Senhor, que nós temos. Mas, Senhor, eu creio que neste momento, junto, Senhor, a este lugar, não é uma fonte de água, Senhor, mas é o lugar que o Senhor nos encontrou. É o lugar que o Senhor, ó Deus, nos trouxe para falar conosco. Senhor, que neste momento haja cura nos corações, haja transformação de vidas, haja libertação. E que o Senhor possa revelar o seu futuro glorioso, derramando a fé, a esperança em cada coração, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.